Aula de número 2, vídeo 4, de Teologia Sistemática 1. Então, estamos chegando neste vídeo 4, o último vídeo desta parte da nossa aula. Continuando, então, sobre os nomes compostos de Deus. Outro nome que vai aparecer, o nome composto de Deus é Jeová Sabaoth. Jeová Sabaoth. O significado é o Senhor dos Exércitos. Todo o exército tem um general. E ele cuida, ele dá ordens, ele vai adiante dos seus soldados. E nós temos o Senhor dos Exércitos, que comanda miríade de anjos celestiais que estão sempre ao redor e à disposição daqueles que o buscam. Salmo 24:10. Jeová Sabaoth. Outro nome composto é Jeová Shammah. Jeová Shammah. O Senhor estar ali. A divisão das tribos, na divisão das tribos do povo de Israel, está escrito lá que o Senhor estará ali. 18.000 côvados terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será Jeová Shammah. O Senhor estará ali. Ezequiel 48:35. Deixando agora os nomes de Deus no Antigo Testamento, nós vamos para o Novo Testamento. Após a análise destes nomes no Antigo Testamento, então a Sagrada Escritura neotestamentária nos dá também nomes de Deus. A Septuaginta, e você já sabe muito bem o que é a Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, foi a primeira tradução hebraica, do hebraico para o grego. Isso porque havia um clima de desacordo entre os judeus e gregos. Os judeus sempre foram monoteístas, mas os gregos, para eles existiam vários deuses, chamado panteão grego, ou panteão grego, que etimologicamente deriva de pan, todo, e theos, Deus, literalmente significando o templo dedicado a todos os deuses. É o panteão grego, onde se fazia a dedicação a todos os deuses do mundo grego. Aristóteles, o grande filósofo grego, para demonstrar a fragilidade da religião grega, ele afirmou: o homem fez os deuses à sua semelhança e lhes deu seus costumes. É o que disse Aristóteles. Devido à Septuaginta, que notamos a demonstração do zelo pela sua religião, e por meio dela que descobrimos os equivalentes gregos dos nomes usados para Deus no Antigo Testamento, como, por exemplo, El, Elohim, Elion, e o tetragrama inefável, ou tetragrama sagrado, que é Yod, Rei, Vav, Rei. Então vamos lá. Theos, equivalente a Elohim, ou Javé, ou Yavé, Adonai. Você encontra lá no grego o nome Theos, igual a Deus. O nome mais comum utilizado no Novo Testamento, que é Theos. Assim como as palavras hebraicas El, Elohim, Eloá, do Antigo Testamento. Theos, no Novo Testamento, pode significar Deus ou deuses. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, Theos. E o verbo era Deus, Theos. Outro nome é Kyrios, que é igual a Senhor. Kyrios era um título atribuído à divindade ao imperador romano.
o imperador romano era chamado de Kyrios, que não é um pronome de tratamento senhor, mas um título aplicado à divindade. Podemos notar que no Novo Testamento a tradução na Septuaginta de ambas as palavras Adonai, do nome impronunciável Yod-Rei Vav-Rei, foi pela palavra grega Kyrios, Senhor. Kyrios igual a Adonai, já disse anteriormente, e traz a ideia básica da soberania de Deus, da suprema posição do Criador em todo o universo que criou. E mais, tanto o Deus como o Filho, Jesus, são chamados pelo termo grego de Kyrios. Apocalipse 11:15, assim está escrito: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor, Kyrios, e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ainda em Filipenses 2, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: E toda língua confesse que Jesus é o Kyrios, é o Senhor. Não é o imperador que é o Kyrios, que é Deus, que é o Senhor, mas Jesus, ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Pai significa pater, pater no grego. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirmou: Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Anátema significa amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor Kyrios, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Vamos ao nome Pater, Pai. Jesus ensinou os seus discípulos a orar, iniciando assim: Portanto, orai vós deste modo: Pai, Pater, nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, versículo 9. O cristão fala de muitos privilégios, mas acreditamos que o maior privilégio, o maior deles, seria chamar o nosso grandioso Deus de Pai, de Pater, Pai Celestial. Sabe por quê? Os judeus afirmavam que Deus jamais teve um filho, e até afirmam hoje. Portanto, não reconhecem Cristo como unigênito de Deus. O islamismo, a religião do Islã, rejeita a ideia de Deus ser pai. A grande diferença entre as três grandes religiões monoteístas, que tornam um privilégio único, é que somente nós, os cristãos, ou seja, o cristianismo, é que mantém um relacionamento de pai para com o filho, com o seu Deus. Chamar Deus de pai é algo tremendo. Abba, Pai. Jesus chamou Jesus de papai. O nome Jesus vem do hebraico Yoshua. Josué significa, lá no hebraico também, Josué, que significa Yahvé é a salvação. Yoshua, Yahvé é a salvação. Josué era chamado de Oshea ben Nun, que significa Oséias, filho de Nun. Podemos comprovar pela palavra de Deus, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun, Números 13, 8. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, usou o nome Jesus para Yoshua. Portanto, Jesus é a forma, ou Jesus, é a forma grega do nome Yoshua. Depois do cativeiro da Babilônia, o nome Yoshua era conhecido por Yeshua, e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de José, filho de Nun, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Neemias 8:17. Josué era chamado Yeshua ben Nun. Yeshua é o nome hebraico para Jesus, até os dias de hoje em Israel. Isso pode ser comprovado em qualquer exemplar do Novo Testamento hebraico.
E mais algumas particularidades chegando já ao final deste quarto vídeo. Todos aqueles que estão envolvidos com alguma atividade intelectual devem saber que nome não se deve traduzir. Nome não se deve traduzir, mas sim transliterar, conforme a natureza de cada língua. Por exemplo, os nomes de Eva, Davi e outros que em nosso idioma levam a letra V, em hebraico o V é substituído por U, aparecendo nos textos como Euai David. A letra beta, no grego, B, na antiguidade. No grego moderno é V. Hoje se escreve David para Davi e Eba para Eva. Ainda assim existem nomes que permanecem inalteráveis em outras línguas, mas não são em sua maioria. Por exemplo, o nome João é Yohanan ou Yehoanan, de composição Ye, Yo, Yahu, contração de Yahvé, Javé, Deus, e Hanan, compadecer-se, tendo o sentido de Deus teve misericórdia. Deus se compadeceu, em hebraico, Johannes, em grego, John, em inglês, Jean, em francês, Giovanni, em italiano, Juan, em espanhol, Johannes, em alemão, e assim por diante. Isso ocorre com vários nomes. Na Alemanha, no tempo lá do século XVI, era muito comum colocar nomes de artistas, de músicos, como Johann Sebastian Bach, Johann Strauss, enfim, por aí afora. Há nomes que mudam substancialmente de um idioma para o outro. Lázaro, em grego, é Eleazar, em hebraico. Elizabeth é a forma hebraica do nome Isabel. O argumento, portanto, de que o nome deve ser preservado na forma original, em todas as línguas, é contraditório, não havendo assim muito apoio bíblico. O meu prezado aluno, minha prezada aluna, você vai encontrar no hebraico, ou melhor, nos slides, vários nomes aqui, uma lista de nomes, que não cabe nesse vídeo. Então, eu sugiro a você dar uma olhada. São vários nomes aqui do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e estão aí todos relacionados em hebraico, ou melhor, nos slides. Todos nos slides para você ler, que não cabe aqui neste momento. É uma lista dos nomes. Para concluir, mediante o que foi visto, o nome de Deus deve ser exaltado por todos os que o reconhecem como o Senhor Criador do céu e da terra, conforme o que está escrito no Salmo 124:8. Salmo 124:8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Para finalizar, o nome do Senhor não deve ser tomado em vão. Êxodo 20, versículo 7. Tomar o nome do Senhor em vão significa usar este nome de forma errada, como, por exemplo, para manipular a vida de pessoas, ou dizer que Deus o que Deus não é, mas sempre se referir às Escrituras. Sempre a base está nas Escrituras Sagradas, como padrão de doutrina e fé. Bem, chegamos ao quarto vídeo da segunda aula de Teologia Sistemática 1. Desejo a você uma aula abençoada, um aprofundamento através da leitura ou das leituras, dos áudios, do que está escrito, enfim, tudo isto a FAICAD está proporcionando nestes tempos difíceis de coronavírus, Covid-19, para suprir os nossos alunos com o conhecimento. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos.